Para vocês já? Agora sim. Boa tarde, pessoal. Agora oficialmente, vamos lá para a nossa última aula. Queria fazer alguns avisos aqui antes da gente começar. Eu inseri a transcrição do chat nos posts que a gente postou as últimas aulas. Então, a gente descobriu aí na quarta-feira que o Google Meet manda para a gente a transcrição do chat. Então, se vocês voltarem lá, quiserem dar uma olhada aí o que foi discutido, é interessante para quem está vendo as aulas gravadas, né? Ver aí o que foi comentado no chat. Certo? Vou projetar aqui o formulário de dúvidas. Apareceu mais uma questão aqui para eu comentar, que é essa segunda aqui. A pessoa escreveu: talvez não tenha diretamente a ver com os temas, mas vi no momento mente de hoje. Poderia falar um pouco acerca do uso do arroba ou x no ambiente virtual no fim das palavras? Não deixa informal demais o conteúdo? Bom, pessoal, sobre isso, talvez possa deixar assim um pouco informal, mas eu acredito que é uma escolha que as pessoas que está aí plausível para as pessoas fazerem. E eu escolhi isso para deixar mais inclusivo. A gente tem mais inscritos que são mulheres do que homens, e eu acho que o arroba traz aí essa inclusão, já que eu estou falando mais com mulheres, né? E eu acho que se eu colocasse, por exemplo, sejam bem-vindas, ia gerar um estranhamento maior, e depende da intenção e do objetivo da pessoa, mas eu decidi colocar o arroba porque representa e pode representar o ou o a, e eu acho que tem sim a ver, tem bastante a ver com esse ambiente virtual que a gente está, e também deixa mais inclusivo, certo? E agora a gente pode comentar sobre a dúvida do Ítalo, que demorou um pouco aí para a gente entender. A Leia que captou aí o que ele estava querendo dizer. Se você quiser falar aí o que você entendeu e Então, para a gente confirmar com eles se foi isso mesmo. deixa eu só. Como eu estou entrando com Léa e como Rafael, estou me ouvindo duas vezes. Tá. Peraí. Pronto. Deixa eu ver se eu ouço agora. Tá. Não, então aqui Ítalo, depois você conserta a gente se tiver errado, mas você fez um comentário no chat na quarta-feira que tinha a ver com o, com o socativo você poder colocar uma questão sem ter que necessariamente colocar se está certo ou está errado. Só como um levantamento para saber o que a turma sabe em relação àquele conteúdo antes de dar para a pessoa a resposta certa ou errada em relação àquela turma, em relação àquela questão. Ou talvez até uma questão que não tenha resposta certa ou errada. Era isso mesmo que você tinha falado no chat? Eu abri aqui, tá me ouvindo bem? Pode falar. Sim. Foi isso. Na verdade, eu pensei em uma questão que fosse uma análise de opinião, na verdade, não uma pergunta de certo ou errado, entendeu? Que aí pudesse ter aquela porcentagem no para saber o que cada um pensa acerca de um assunto, mas não que esteja certo ou errado o pensamento de alguém, entendeu? Uhum. É por isso que você falou que era mais ou menos isso que o bilhete de saída fazia, certo? Porque aquela hora aparecia cada questão quantos tinham respondido, né? Uhum. Apesar de que aparecia, se fosse duas questões, daria para fazer desse jeito, mas sendo mais alternativas, já não dá para saber, né? Uhum. Foi por isso. Eu acho que talvez seja uma alternativa que dá para fazer com aquelas perguntas rápidas. Isso que você pensou de ser um levantamento com a turma, que daí dá para o professor perguntar
E aí ele faz, né, aquela pergunta rápida, ou de múltipla escolha, ou de resposta curta, ou de verdadeiro ou falso. E aí ele faz o levantamento com a turma, mas ele não precisa necessariamente projetar, só para ele saber, né, o que Sim. a turma está pensando. Eu acho que caberia mais dentro dessa funcionalidade, já que o bilhete de saída é constituído por 3 perguntas padrões, né, que o professor não tem como alterar. Então, Sim, sim. bom, acho que é isso. Então sejam bem-vindas e bem-vindos de volta. Sobre o que a gente vai conversar hoje? Hoje a gente vai conversar então sobre as atividades necessárias para adquirir o certificado, serão 3. E aí eu vou explicar primeiro para vocês, porque depois a gente vai falar aí sobre algumas possibilidades na plataforma do Google Classroom. A gente vai falar sobre produzir aí um texto em conjunto, assim como a gente designou para vocês. A gente vai falar também sobre. Ai, gente, fugiu. A gente vai falar também sobre a questão das notas, como estabelece um sistema de notas lá pelo Classroom. Não sei se todo mundo sabe dessa funcionalidade. Como explorar uma discussão no mural, que foi um pouco do que a gente começou a fazer também com vocês na segunda-feira. E só que quem considerar aí que já está expert em Google Classroom e não quiser assistir essa parte, aí já vai poder dar início nas atividades, por isso que a gente resolveu falar antes sobre as atividades. Então vamos lá. Quais serão? São 3, né? Como eu já falei. A gente já tinha adiantado para vocês que a gente ia fazer e montar um plano de aula. E combinado a isso, a gente vai fazer uma troca de experiências no mural, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. O texto em grupo, que a gente já liberou para vocês hoje. E o quiz do Kahoot assíncrono, que eu também já liberei para vocês ontem. Certo? Algumas pessoas já até realizaram. Então, essas são as 3 atividades que são aí, que serão levadas em conta para a emissão do certificado. A pessoa realizou pelo menos 2, tem o certificado, certo? Aí a gente vai emitir e mandar para vocês. Se fizer as 3, excelente, melhor ainda, né? Então, lembrando que o principal objetivo da gente aqui no curso não é que vocês acertem ou tirem 10 em cada uma das atividades, é realmente fazer ou não fazer. Então, assim, por exemplo, o texto em grupo, a gente não está aplicando aqui as melhores práticas de um trabalho em grupo. Existem práticas que são, inclusive, as que a gente usa bastante, são as ligadas à aprendizagem cooperativa. Existem práticas que fazem com que o trabalho em grupo ele seja mais efetivo, que ele seja uma construção melhor do resultado final. A gente não está aplicando essas práticas, a gente só quer realmente que vocês tenham a experiência nas plataformas que a gente propôs para discutir nesses encontros. E então, se o resultado, por exemplo, se no Kahoot você responder tudo errado, ou de propósito, ou porque você não entendeu nada, não tem problema nenhum, de uma forma ou de outra, pode botar errado para testar, para ver, enfim, porque o ter feito ou não ter feito a atividade é que vai contar para o certificado. Assim como a gente sabe que a complexidade do Kahoot é muito menor do que a complexidade de escrever um plano de aula ou da complexidade de escrever um texto coletivamente. Então, também a gente não está graduando assim, essa atividade vale mais ou vale menos. Fez ou não fez, pelo menos 2 dessas atividades ganhou certificado. E a gente está fazendo com a intenção de vocês terem uma experimentação em todas essas plataformas que a gente está se dispondo a discutir com vocês. E aí eu vou fazer uma explicaçãozinha mais detalhada, primeiro sobre o texto que a gente colocou para vocês. Então, a gente separou vocês em grupo de acordo com alguma característica aí que vocês têm afinidade, para vocês pensarem no que essas plataformas podem atingir e fazer a diferença aí no trabalho de vocês. E a gente colocou como data limite de entrega a quarta-feira da semana que vem, dia 2 de setembro, até meio-dia. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre essa atividade, Léia. Se você quiser, fica à vontade. Não, mais uma vez, só para enfatizar como objetivo maior experimentar,
as plataformas, então não precisa, assim, por exemplo, atividade em grupo. A gente pode fazer agora, durante esse horário que a gente vai liberar na hora de fazer o plano de aula e atividade em grupo. Vocês podem começar com atividade em grupo, só para poder colocar lá os 5 pontos que vocês consideram interessantes para serem aplicados nas suas matérias do que a gente aprendeu nesses últimos dias. Então, é só para colocar lá, discutir entre vocês, mas pode discutir pelo próprio documento mesmo, ou então pelo WhatsApp, está todo mundo no WhatsApp lá naquele grupo, então pode mandar o texto pode mandar algum comentário entre vocês dentro do WhatsApp, ou num chatzinho de Google, enfim, vocês podem ver entre vocês, mas não precisa fazer nada complexo. Realmente a gente só quer que vocês experimentem fazer atividade usando as plataformas. Uhum. E o quiz do Kahoot, que, como eu falei, foi disponibilizado ontem. E aí o Ítalo me mandou aqui um print de que ele realmente fez o quiz, mas ainda não caiu no meu Google Classroom. Depois eu vou verificar o que aconteceu, tá, Ítalo? E aí a gente colocou esse quiz porque, como obrigatório, né, vamos dizer assim, para adquirir o certificado, porque a gente está testando algumas outras funcionalidades. A gente está testando a questão de disponibilizar um quiz, né, do Kahoot de forma assíncrona. E a gente está testando aí, tem questão com vídeo, tem questão com imagens nas alternativas. Eu queria saber de quem já fez, se saiu certinho, se vocês conseguiram ver e ouvir o vídeo do Átila, o trecho que eu coloquei, né, o do TED, que ele fala lá. E também se vocês conseguiram ver aí a questão e as alternativas. Coloca aí para mim ou no chat ou fala no microfone, se deu para ver. Bonitinho, como que foi? Se você tiver com a aba aberta, Larissa, já mostra quem que está aparecendo que já fez o quiz ou não. Tá. Eu vou mostrar aqui. Não conseguiu ver o vídeo, Cláudio? Ai, que triste. Eu queria fazer, testar justamente para ver se ia dar certo ou não. Então, quando eu clico, já adiantando, ó, quando eu clico aqui em alguma atividade no Google Classroom, aparece esse resumo, né, do que foi escrito, sem data de entrega, quantas pessoas entregaram e para quantas pessoas o trabalho foi atribuído. Então, aqui aparece as pessoas, quando eu clico lá para ver mais detalhes, aparece as pessoas que já me devolveram. No caso aqui não está aparecendo o Cláudio, né, que falou que já fez, e nem o Ítalo. Não sei se alguém mais respondeu aí, que eu não vi, mas só está aparecendo esses 4, por enquanto. Larissa, posso fazer um comentário? Pode. Quando aparece aí como entregue, pode estar sendo essa confusão. A pessoa pode ter ido no Kahoot e feito o teste. Só que aí para você só vai aparecer como feito se a pessoa voltar no Classroom e clicar lá, marcar como respondida. Tá. Então ela Legal. precisa, depois que tiver a devolutiva lá do Kahoot, voltar na atividade do Classroom e clicar no marcar como respondida. Aí aparece. Obrigada, Mirela. Quando Agora apareceu. A atividade então. Quando é no próprio Classroom, já vai automático. Como a atividade é lá no Kahoot, daí ele precisa voltar e clicar. Apareceu aqui, Cláudio e Ítalo agora. Beleza. Muito obrigada, Mirela, pela complementação aí. Bom, e agora vamos falar sobre o plano de aula. O que a gente deseja e espera que vocês façam é planejar uma aula utilizando, no mínimo, uma das plataformas apresentadas. Lembrando aí para os professores, que a gente não tem só professores, a gente tem licenciandos também. Mas lembrando para os professores que desejarem fazer o planejamento do semestre, inserindo plataformas no planejamento do semestre, pode fazer também. Então, fiquem livres aí já para adaptar da forma como for mais útil para vocês, certo? A gente disponibilizou aí um template que vocês podem ou não utilizar. Eu fiz isso pensando justamente nas pessoas que são licenciandos, que se inscreveram nesse curso e que podem, assim, não ter uma noção muito bem estruturada do que é um plano de aula. Então, a gente colocou lá os itens que, no mínimo, a gente gostaria que vocês elencassem no planejamento.
E a data de limite também que a gente colocou é quarta-feira, dia 2 de setembro, até o meio-dia, certo? E aí é importante vocês devolverem essa atividade, mas também postar no mural da sala de aula. Por quê? Porque eu pensei da gente fazer uma discussão com relação aí para promover uma troca de experiências. Então vocês vão postar o planejamento no mural. Se vocês conseguirem postar o planejamento e já tiverem pensado no quiz, como que o quiz vai ser, então já posta o link do quiz também, tanto do Socrativo quanto do Kahoot, ou se tiverem pensado num Jamboard, já tiverem montado, postem também junto com o planejamento o link, né, do Jamboard para a pessoa acessar e ver como vocês pensaram. E eu gostaria que vocês fizessem um elogio. Então, comentar aí na publicação de 2 colegas, além de vocês fazerem o plano, comentar na publicação de 2 colegas, fazendo um elogio, então, destacando o que vocês gostaram daquele planejamento, o que vocês acharam diferente do que vocês pensaram, enfim, destacar esses pontos positivos. Se vocês encontrarem, apontar melhorias aí no trabalho do colega. Então, coloquei aqui um lembrete para vocês serem gentis, lembrando que as críticas construtivas sempre incentivam aí, uma mudança, mais do que apenas uma crítica. E o outro objetivo é de promover aí a criatividade. Então, eu acho que é sempre interessante a gente fazer essa troca com outros professores para pensar e observar, né? Nossa, isso eu não tinha pensado, mas também pode ser aplicável à minha realidade. E aí, só uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, caso alguma publicação já tenha 2 comentários, vocês selecionem a postagem de outro colega, tá? Para comentar. E aí, dessa forma, a gente vai ter todo mundo com feedback. E a gente queria pedir para... Não, só um comentário. Claro que se alguém quiser comentar em mais de 2, pode comentar em mais de 2. Sim, né? sim. Porque às vezes você falou assim, você já fez o seu comentário em 2 planos de aula, que tinham poucos comentários e tal, mas você viu um terceiro plano de aula que já tem 2 comentários, talvez você viu alguma coisa legal para comentar. Vai lá e comenta, aí tudo bem. Sim, sim. Isso aí, quanto mais melhor, como eu falei, eu acho que quanto mais vocês olharem as atividades dos outros, enfim, olharem tanto com esse olhar crítico aí de como o colega pode melhorar, quanto que o colega fez de inovador e diferente que eu não fiz, mais vai agregar para vocês, tá? E aí eu queria só destacar para vocês, se possível, fazerem esses comentários até na sexta-feira, tá? Dia 4 de setembro. Porque daí a gente encerra aí esse ciclo de avaliações, vamos dizer, até a sexta-feira da semana que vem, né? Bom, então, vamos lá conversar sobre o Google Classroom. E aqui eu... Só falar uma coisa, o formulário de dúvidas vai continuar aberto a semana inteira também, então qualquer dúvida que tiver ao longo do processo pode escrever lá no formulário, que mesmo a gente não tendo uma aula planejada, né, com um horário certinho para a semana que vem, a gente vai mandar a resposta das dúvidas ou pelo WhatsApp, ou a gente grava um pequeno vídeo e disponibiliza para vocês. E além disso, Larissa, quer falar sobre a questão de tirar dúvidas semana que vem, que a gente vai ver um horário para... Sim, eu posso falar. A gente vai estabelecer aí alguns horários que vão ser curtos, mas que vão acontecer em vários períodos do dia. Então, a gente vai pensar em um horário de manhã, um horário à tarde, um horário à noite na semana que vem. E depois a gente vai mandar para vocês, tanto no WhatsApp, quanto postar lá no Classroom, para a gente fazer aí, tirar essas dúvidas que chegarem no formulário, e também conversar um pouco sobre o trabalho que vocês fizeram, tá? Então, conversar sobre os planos de aula, enfim. Depois a gente vai mandar aí com mais detalhes quais vão ser os dias e horários, certo? Então, vamos lá conversar sobre... só deixa, é tipo um horário de monitoria. Então, não é um horário não obrigatório,
Quem quiser participar, participa, vai ser legal para tirar dúvida e é um horário de monitoria. Isso. Sobre o Google Classroom, eu queria deixar claro que a gente não vai esmiuçar essa plataforma como cadastra, enfim. Hoje a gente vai ter um tempo aí a mais nessa aula, então se tiver alguém que está com essa dificuldade, como eu me cadastro como professor no Google Classroom, enfim, os comandos mais básicos, vamos dizer, deixa aí nos comentários ou fala pra gente, que aí depois a gente pode resolver isso no final dessa aula. Mas como vários professores, durante esse período de pandemia, tiveram que trabalhar com essa ferramenta, eu quis trazer ela de uma forma mais, assim, inovadora, vamos dizer. Então, eu vou discutir com vocês algumas outras funcionalidades, algumas sacadinhas aí, que eu acho que pode ser interessante para vocês aplicarem nessa plataforma. Então, o que eu coloquei aqui é que a gente vai conversar sobre a produção de um texto coletivo, que pode ser tanto feito pela sala toda, quanto grupos, como a gente fez com vocês. Como compartilhar um teste, e aí, nesse caso, eu trouxe os prints aqui especificamente de como compartilhar um Kahoot direto no Google Classroom, e como fazer a interação através do mural. E aí eu vou falar também o que dá para fazer no mural, o que não dá, quais são aí os prós e os contras desse mural que o Google Classroom traz para a gente. E também falar um pouco sobre a atribuição de notas, tá? Sobre a avaliação aí no Google Classroom. Então, aqui eu trouxe o primeiro print. Esse print quando o professor abre em atividades e clica em criar, aparecem essas opções. Então, eu trouxe só para vocês verem. Não, como eu falei, não vou assim, falar detalhadamente sobre cada uma delas. E aí, aqui, eu vou falar para vocês sobre a criação do texto. Aqui, quando o professor clica em atividade, por exemplo, criar atividade, abre essa tela, e aí ele pode anexar um arquivo do computador, um arquivo que está no Google Drive, um link ou um vídeo do YouTube. E aí aqui eu inseri o texto coletivo, né, que eu desejo que os alunos façam. E aí, se eu deixar a opção os alunos podem visualizar o arquivo, eu posso tanto deixar para a sala toda produzir coletivamente, então todo mundo, todos os alunos da sala vão ver a mesma publicação, certo? De atividade, quanto eu posso deixar, os alunos podem visualizar o arquivo e depois aqui no canto direito, na parte superior, tem escrito para, e aí tem escrito todos os alunos. Vou mostrar para vocês. Trouxe aqui no print. E aí eu posso selecionar quais alunos eu desejo criar aquela atividade. Então, que foi o que a gente fez com vocês. E daí, o que acontece? Cada grupo vai ver a atividade de forma personalizada, vamos dizer, entendeu? Então, por exemplo, o Ricardo até falou lá no grupo, eu mexi no lugar errado e tal. Não, a publicação que está aparecendo para você, Ricardo, eu acredito que é só a publicação que a gente selecionou junto com as pessoas que fazem parte do seu grupo. E na tela do professor, como vocês podem ver um pouco aqui, ó, aparece tudo que eu postei, né? E itens postados aí por volta das 10, 10h30 da manhã foram esses itens aí do texto, certo? Então, na tela do professor aparecem todos, mas se o professor selecionar um grupo, aí aparece só a atividade que o professor selecionou para aquelas pessoas específicas. E tem a opção aqui também de fazer uma cópia para cada aluno. Então, só queria destacar isso, que não é, assim, uma das sugestões que a gente trouxe, mas também é uma possibilidade no Google Classroom de fazer um texto, fazer um trabalho, uma atividade aí para cada aluno. E daí o professor prepara apenas uma atividade e ao selecionar fazer uma cópia para cada aluno, já vai ser gerado automático. Ele não precisa fazer esse trabalho manual. Certo? Então... Oi, Larissa, desculpa, eu posso perguntar com respeito a essa atividade para cá? Eu não entendi qual que seria o intuito disso daí.
Você fala de fazer coletivamente? Não, que você falou fazer uma cópia para cada aluno. Por exemplo, vou falar um exemplo de química, tá? Tá. Por exemplo, o professor Cláudio, que é professor de química, ou eu, né? Assim, sou licenciando, faço química. A gente quer que os alunos preencham um determinado relatório com relação aí a uma experiência que eles viram no YouTube, por exemplo, nesse momento aí de ensino remoto. Então, o professor pode fazer o modelo de relatório e inserir na atividade, então inserir aqui modelo de relatório, tal, tal, tal. E aí coloca aqui o título da atividade e os comandos, certo? Aqui em instruções. E aí, quando ele selecionar fazer uma cópia para cada aluno que abrir essa atividade vai ser gerado um relatório para ele preencher. Entendeu? Então, o aluno, você, por exemplo, Luiz, vai abrir o relatório e aí vai ter lá, o professor pode colocar nome, daí você vai colocar seu nome, Luiz. Aí o Ítalo vai abrir e o Ítalo vai colocar o nome dele. Então, quando o professor abrir o Drive, o Google Drive da sala dele, dessa sala... Tá, desculpa. Agora entendi. Mas então, se você marcar, os alunos podem editar o arquivo, todos editam o mesmo arquivo, é isso? Isso, todos editam o mesmo tá. arquivo. O mesmo arquivo. Exatamente. Eu ia até dar um exemplo, que é o mesmo que a gente fez com o plano de aula. A Larissa criou um template, um Google Doc com um template. E ela colocou para que cada vez que um de vocês abra a atividade, que crie uma cópia daquele template num novo Google Drive, que só você vai poder mexer naquele template. Tá Senão, certo. se ela não colocasse isso, todo mundo ia mexer no mesmo Google Drive. No mesmo Google Doc. Tá certo. Entendi. Só faria sentido se você quer que isso aconteça. Então, tá todo Sim, mundo a mesma coisa. Isso, Que aí é o caso do trabalho em equipe, do trabalho em grupo. Nesse do em grupo, a gente colocou que não é para abrir uma cópia para cada aluno, é para usar aquele documento. Só que a gente colocou só para alguns alunos. Aí nesse caso é um pouco mais complexo. A gente colocou, os alunos podem editar o arquivo, mas aí como que eu seleciono grupos de alunos? Aí eu venho aqui, ó, nesse todos os alunos. Boa. Entendeu? Uhum. E aí eu seleciono, tipo, todos os alunos que vão ter acesso a essa atividade vão editar. Mas quais vão ser esses alunos? Aí eu seleciono aqui. Ele me dá essa lista. Que eu dou atividades diferentes para os grupos, né? Isso, você pode fazer isso também. Exatamente. Eu separei vocês, por exemplo, como professores da estatística, aí como licenciandos, que a gente tem alguns, professores que estão dando aula no ensino fundamental e professores que estão dando aula no ensino médio. As orientações basicamente são as mesmas, mas aí eu mudei aqui nos grupos para cada um ter acesso a um documento, entendeu? Para cada grupo ter acesso a um documento. Tá certo. Certo? Obrigado. Nada. Lé, você quer falar mais alguma coisa? Você vai falar da rubrica ou não? Vou falar na parte de avaliação, tá? Daí você pode interferir quando você quiser. Certo. Porque já dando spoiler, quando eu descobri que o Google Classroom você podia colocar rubrica, foi que eu fiquei assim, nossa, como que eu não sabia disso quando eu era professora da UFSCar? Mas depois eu falo, na hora que eu vou falar sobre isso. Então, para compartilhar um Kahoot, eu vim aqui em meus Kahoots e tal. Tenho meio que o passo a passo, né, de como criar o Kahoot e tal, na aula 2. Então, para quem tiver com dificuldade, pode voltar ou pode perguntar aqui agora, que a gente faz aí uma retomada. Depois que eu criei o Kahoot, não sei se vocês lembram, mas tinha duas opções, fazer de forma síncrona e de forma assíncrona, certo? E aí eu selecionei fazer de forma assíncrona e aí abre essa tela. Olha que interessante. E aí já abre aqui onde eu posso compartilhar esse quiz. Então, quando eu clico em compartilhar o quiz no Google Classroom, abre essa tela para mim. Lá dentro do site do Kahoot já me abre essa nova via aí, nova guia, quer dizer. E aí eu selecionei qual turma, então no caso eu selecionei o curso, né, repensando a avaliação, e qual tipo de atividade eu queria criar. E aí aparece, quero criar uma pergunta, quero criar um material, quero criar uma atividade. Nesse caso eu criei uma atividade mesmo. Que aí nesse caso vocês precisam me dar a devolutiva. E aí ele abre essa tela, então, né, de criação da atividade. Então, o que eu fiz com vocês? Coloquei lá o nome, né? Coloquei as instruções
no caso foi para todos os alunos, e coloquei aí, no caso eu acho que eu coloquei sem data de entrega, mas se o professor quiser colocar uma data de entrega, ele pode também, é uma possibilidade. Certo? Então, sobre o Kahoot é isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar. A Briela já esclareceu aí pra gente que é necessário o aluno fazer o quiz no Kahoot e voltar no Google Classroom e marcar como feito, né? Então, isso é importante, caso vocês desejem aplicar isso nas aulas de vocês, é importante deixar isso claro para os alunos, porque às vezes os alunos vão fazer o quiz no Kahoot e não vão marcar como devolvido lá no Google Classroom. E aí, vocês vão ter que ficar olhando aí o Kahoot e o Google Classroom e comparando. Todos os alunos fizeram no Kahoot, mas nem todos colocaram como devolvido lá no Classroom. Então, é bom deixar isso bem claro para os alunos, para que não haja confusão também. E vou falar um pouco sobre interação através do mural. Essa foi a primeira publicação que a gente fez. E aí eu cliquei aí nesse menuzinho, só para vocês verem quais são as possibilidades de funções aí que eu tenho quando o professor posta alguma coisa no mural do Google Classroom. O que dá para fazer? Por exemplo, uma coisa que eu fiz foi sempre trabalhar para deixar o formulário de dúvidas na parte superior. Então, eu sempre movia ele para a parte superior, fazia as publicações, né, de atividade, material e tal, e movia o formulário lá para a parte de cima. O que não dá para fazer, mas que seria maravilhoso, não dá para sinalizar as postagens, tipo como sinaliza lá no e-mail, sabe? Você vai dividindo lá no seu e-mail, vai classificando, né? No seu e-mail não dá. Né? Tags, isso. Porque, inclusive, essa foi uma das perguntas que eu recebi, né, diretamente para mim, foi assim, é possível organizar o mural através de tags, para poder depois você conseguir dar uma nota melhor nas discussões e tal? Aí a gente não encontrou. A gente não encontrou. E o Ítalo está perguntando também se dá para fixar. Eu não encontrei também essa função, então eu acredito que não. Eu vou mostrar para vocês que eu mexi aqui no mural e nas configurações do mural, e eu não encontrei essas funcionalidades. Então, assim, o mural ele tem algumas utilidades, mas ele pode se tornar, eu acho assim, um pouco bagunçado se o professor não se organizar para utilizar ele da melhor forma. E aí, o que dá para fazer é responder ao comentário. Então, por exemplo, aqui eu cliquei no comentário do professor Rafael, que respondeu aí, e aí, quando eu clico em responder esse comentário, ele menciona o Rafael, e aí na frente eu escrevo um comentário direcionado ao Rafael, mas esse comentário vai ficar disponível para todo mundo ver. Então, também não é possível responder só individualmente aquele aluno, sabe? Fazer um comentário só para aquele aluno ver. Outra coisa o Jarbas tinha comentado aqui, tinha feito uma publicação à parte a respeito daquilo que eu tinha publicado. Então, foi até bom porque deu um exemplo aqui para vocês de eu mostrar quando o aluno publica no mural, o que eu posso fazer? Eu posso mover para a parte superior a publicação dele, posso excluir, posso copiar link, eu acredito que seja copiar link da publicação dele no mural, né? E posso silenciar esse aluno. Só para vocês terem uma noção das funcionalidades. E aí, quando eu abro aqui em configurações da turma, aqui em cima, na parte superior direita, uma das coisas que eu posso que eu vejo nas configurações da turma são as questões aqui do mural. E aí a configuração que eu acho que seria mais interessante eu mostrar para vocês que é essa que eu abri aqui, que os alunos podem postar e comentar. Os alunos podem só comentar ou apenas professores podem postar ou comentar. Então, depende quais os objetivos que você tem para utilizar esse mural, você pode mudar aí. E aí, o atividades no mural eu não coloquei aqui, mas é só sobre como que vão aparecer, sabe? Se a atividade vai aparecer minimizada. Então, quando eu postei atividades para vocês, apareceu dessa forma. Só apareceu lá, Larissa Jamarim postou a atividade
por exemplo, Kahoot assíncrono, só apareceu o nome da atividade. E aí tem como eu colocar detalhado, né? Vai aparecer a descrição que eu coloquei também. Depois vocês podem explorar aí mais essa parte, não vou ficar falando muito, porque é mais intuitivo. Agora que eu já expliquei para vocês como que vocês encontram as configurações do mural, depois vocês podem ver. E a última aqui é só mostrar itens excluídos, que se você habilitar, só os professores vão ver os itens excluídos, os alunos não veem. E aí, agora a gente vai conversar um pouco sobre a avaliação no Google Classroom. A avaliação, quando você abre lá as configurações da turma, quando você rola tudo para baixo, aparece esse menu aí, e aí você pode alterar aí o cálculo da nota final, deixar sem nota final, e aí você faz manualmente ou por uma planilha, né? Não sei da forma como vocês estão acostumados a fazer. Vocês podem fazer total de pontos e ponderada por categoria. E aí, nesse caso, se vocês escolherem algumas das duas últimas opções, vocês podem selecionar se essas notas finais vão ficar disponíveis para os alunos verem, visualizarem ou não. E aí, a última é a categoria das notas. Então, por exemplo, eu vou dar, nesse quesito aí de ensino remoto, eu vou dar 10% de participação. Então, quem ver minhas aulas síncronas já vai ter 10% da nota. A outra categoria é uma avaliação que eu vou fazer no Socrative. A outra categoria é um seminário que eu vou fazer. Então, dá para vocês adicionarem aí as categorias e também selecionarem se os alunos vão poder ver ou não. E a outra questão que eu coloquei aqui, tá aqui no cantinho, ó. Ai, peraí que tá pegando. Que é a questão da rubrica, né, que a Leia falou. É possível adicionar, eu coloquei aqui na parte de avaliação, porque eu acho que combinou mais aqui, mas é possível adicionar aí os quesitos avaliativos, né, as rubricas, e a gente fez isso, na verdade a Leia fez isso com relação à atividade que a gente disponibilizou do texto para vocês. Então, depois vocês deem uma olhada lá no Google Classroom se ficou disponível para vocês verem também, mas eu acredito que sim, que fica disponível para o aluno ver também quais são aí as rubricas. Você quer falar, Leia? Quer complementar? Isso que você falou mesmo, o que acontece, né? As rubricas, elas... Primeiro, todo mundo está acostumado a usar rubrica nos seus cursos, já usou? Então me falem aí no chat. Quem que já usou, ou se nunca usou, se não usou porque não sabe o que é, ou enfim. Então fala aí, assim, já usei, ou sei o que é e não uso, ou nem sei o que é e por isso não uso. Botem no chat. Eu, por exemplo, nem sabia o que era. E aí eu vi essa funcionalidade no Google Classroom e para mim passou em branco, né? Daí a gente eu e a Leia fomos discutir juntos as funcionalidades. Ela falou, tem opção de rubrica. E eu falei, o que é isso? O Luiz Ernesto colocou que descobriu isso na segunda-feira. Explorar o Google Classroom. Uhum. Mas eu tô perguntando assim, mais geral, não só se descobriu isso no Google Classroom, não é isso. Se sabe o que é e já usou, ou se sabe, mas nunca usou em nenhuma matéria, em nenhum curso, ou nem sabia o que era, nem sabia até ouvir agora a Larissa falando. O Luiz Ernesto falou que nunca usou, né? Como descobriu agora por último. O Rafael falou que não sabe nada. A Maria Silvia não faz ideia do que seja. A Clélia falou que sim, sabe o que é. Oi, Larissa. Eu só queria dizer para você que o teu áudio tá um pouco ruim para mim. Eu acho que talvez seja o seu fone. Não sei como é que tá pro pessoal aí, mas para mim tá um pouco chiado, assim, sabe? Ixi. Peraí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Um pouco melhor, mas ainda tá um pouco chiado. Peraí, deixa eu ver. Agora parece que melhorou. Tá. Então, a Mirella botou que nunca usou.
Tá, então vamos lá. Então, antes mesmo de falar como que é no Google Classroom, a Larissa já começou a falar, né? Já falou um pouco, mas para dar uma falada mais geral, basicamente você rubrica, né? Eu não sei exatamente se tem, quer dizer, tem um outro termo em português, né? Em inglês é rubrics, então rubrica na verdade é uma tradução quase literal do termo em inglês. Tem um outro termo em português, se alguém lembrar o termo em português me fala, que eu não estou lembrando agora, mas um dos termos usados é rubrica. É basicamente você ter uma tabela de pontuação, ou uma tabela de critérios de pontuação. Rubrica é isso, ter uma tabela de critérios de pontuação. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de exatas. Você tem um determinado teorema para ser provado. E você tem vários passos para provar esse teorema. E daí você vai colocar assim, ó, aluno chegou até passo 1, ganha 2 pontos. Aluno chegou até passo 2, ganha mais 2 pontos. E assim vai. Essa é uma tabela de critérios, por exemplo. Ou então, conseguiu provar, mas não fez tal coisa. Ganha tantos pontos. E assim por diante. Então, é uma tabela de critérios de pontuação. Nas áreas mais de... o Luiz Ernesto colocou que usou para avaliar seminário, sim. É muito usado, é mais usado ainda quando você tem, digamos assim, uma situação que seria mais subjetiva. É como se você estivesse tentando tornar objetiva uma avaliação mais subjetiva. A gente pode discutir se realmente existe avaliação objetiva na vida, mas isso é outra história, outra discussão. Mas, assim, quando você tem, por exemplo, um seminário, ou você tem um texto para avaliar, você tem alguma coisa que talvez não tenham critérios tão objetivos, você pode criar critérios objetivos para poder tornar a avaliação um pouco mais transparente para os alunos. Então, por exemplo, como o Luiz Ernesto colocou nos seminários, você pode colocar critérios como falou de forma clara. Aí você tem de 0, né, foi totalmente confuso, até, digamos, 5 pontos para aquele critério que falou muito bem, se expressou muito bem, enfim. Aí falou de forma clara, explicou o conteúdo adequadamente, aí você vai criando vários critérios e pontuações para aqueles critérios. Então, é isso, a rubrica é isso, é uma tabela de critérios de avaliação. E o que eu falei que teria me ajudado muito é que quando eu fui professora da UFSCar, a minha matéria era de Química geral para alunos de Biologia, e nessa matéria eu criei com os alunos, né, então na verdade eles criaram, com a minha orientação, criaram casos investigativos que tinham a ver com o conteúdo que eu estava explicando para eles, né, o conteúdo de Química geral, e eles tinham que resolver os casos investigativos, tanto próprios quanto uns dos outros. Então, tinha essas, não todos, né, enfim, todos seria muito para eles, mas teve mas teve um momento em que eles resolveram alguns casos investigativos dos outros. Então, eu tinha que avaliar como que eles estavam resolvendo aqueles casos investigativos. Só que casos investigativos, geralmente, né, um bom caso investigativo é aquele que tem um problema em aberto. Então, não é solução certa ou errada. É uma solução que pode ter várias nuances de resposta. Mas, claro, ela pode ser... uma resposta pode estar muito boa... Uma resposta é muito boa quando você vê que o aluno se aprofundou naquele assunto e chegou numa conclusão que faz sentido, né? E que ele chegou numa conclusão que tem a ver. Mas eu tinha que avaliar isso. Será que o tanto que o aluno colocou lá de solução daquele caso investigativo foi uma solução mais rasa ou foi uma solução mais aprofundada? Mas para não ser só certo ou errado, eu coloquei vários critérios. Só que eu, na época, fiz isso na base do Google Excel. Não, o Google Excel não, na base do Excel. Então eu coloquei todos os critérios, né, numa tabelinha Excel, e coloquei para cada pessoa, para cada critério, e botando 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, e depois fazia o resultado ponderado com a pontuação máxima que era daquela avaliação. E aí no Google Classroom você pode já colocar esses critérios com quais pontuações mínimas e máximas, né, para cada um dos critérios, e você, à medida que você vai corrigindo, você já vai colocando o que teve de pontuação para cada um daqueles critérios. Então isso facilita, no fim, você já ter uma pontuação total sem precisar ficar abrindo vários arquivos e ficar indo e voltando numa tabela, noutra tabela, que a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente acaba se atrapalhando e pode colocar uma nota errada para um aluno, uma nota para mais ou para menos, né? A gente acaba fazendo esse tipo de erro. Legal, obrigada.
E aí aqui eu coloquei, então, a rubrica aberta. Quando você clica, então, em criar rubrica, aparece essa tela, onde vocês podem colocar o título do critério, qual a descrição e quantos pontos vai valer esse critério também. Bom, gente, sobre Google Classroom é isso. A gente pode explorar aí mais um pouco no final dessa aula, depois que a gente terminar de falar sobre todos os assuntos. Os professores aí, o Luiz Ernesto, Maria Silvia, enfim, quem tiver interesse de saber como que funciona aí uma turma já em andamento, eu posso mostrar para vocês a nossa turma mesmo, né, que eu criei para esse curso. Então, a gente já criou algumas avaliações, como que aparece para o professor, as avaliações que estão em andamento, o que tem para ele corrigir. Se vocês quiserem, vocês sinalizem aí, que depois que a gente terminar, finalizar tudo aqui certinho, eu mostro para vocês, tá? Também tem como programar as atividades. Eu não falei aqui, porque eu não trouxe com prints, porque é relativamente intuitivo de fazer isso, mas se alguém tiver alguma dificuldade, eu também posso mostrar. E aí, hoje, a gente não vai ter o momento mente, mas a gente vai ter o momento feedback. Então, a Leia vai mandar para vocês aí no chat um formulário que a gente fez para vocês darem um feedback que é de extrema importância para a gente fazer esse curso aqui de uma forma cada vez melhor, que atenda melhor as pessoas, para saber o que vocês acharam, para saber se vocês gostariam aí de se aprofundar em outras plataformas também, em outros cursos da Argumenta-E. Então, a Leia vai enviar para vocês e a gente agradece muito, muito quem puder responder. Então, mas só lembrando, gente, não acabou hoje ainda não, tá? A ordem agora, a ordem sugerida pela gente eu vou mandar agora o link, eu tô só procurando aqui onde que eu deixei ele salvo. Aqui, achei. Eu vou mandar o link para todo mundo. Então, a primeira coisa por favor, respondam o feedback. Então, façam isso primeiro. Em segundo lugar, encontrem as pessoas do seu grupo, que estão presentes online agora, e já discutam sobre o documento lá em grupo. Se vocês quiserem ser só práticos, só em testar a ferramenta, podem só ir direto no documento e já escrever alguma coisa lá. Aí a gente pede que cada pessoa que mexeu no documento ou que já discutiu, coloque o seu nome no fim do documento. Isso até, já para deixar claro, por exemplo, a gente sempre fala dos prós e contras, né? Isso é uma falha, na minha opinião, é uma falha de trabalho em grupo, que o Google Classroom não coloque lá já alguma ferramenta para a pessoa marcar quem que fez aquele trabalho. Porque a gente colocou lá como atividade em grupo, mas, por exemplo, só um de vocês poderia fazer a atividade. E a gente, como professor, não teria como garantir, não tem nunca, né? Mas não teria como, pelo menos, ouvir de vocês diretamente que todo mundo fez a atividade. Então, para a gente saber que todo mundo que está aqui fez a atividade, coloquem lá o nome de vocês como se tivesse uma assinatura no documento, né? Coloquem lá o nome de vocês no fim da atividade. Então, a primeira coisa é responder o link de feedback, que eu acabei de... Oi, Mirella, não, você falou que tem como ver. Não, o que eu estou falando é, por exemplo, imagina que vocês resolvem discutir no chat, discutem no chat como que vocês vão responder o trabalho em grupo, tá? E só um de vocês escreve lá no documento, mas vocês discutiram no chat. Então, e aí só uma pessoa adiciona lá no documento. Entendeu? Então, e aí a gente mas aí no caso do Classroom é a mesma coisa do Kahoot. Aí seria só todo mundo do grupo entrar no Classroom e marcar como concluído. Sim, porque daí dá para o professor ver no documento quem fez as edições. No documento compartilhado só dá para ver quem mexeu. Mas aí se foi feito em grupo e só um mexeu, todo mundo entra no seu Classroom e marca lá. Ah, sim, tá. Como concluído. Seria uma alternativa.
Então, tá. Mas é isso, ó. Façam o feedback, mexam lá no documento em grupo, botem lá algum plano de aula, e enquanto isso, a gente vai dar 20 minutos aqui para poder vocês mexerem nas coisas, né, no que vocês puderem mexer no momento. Enquanto isso, a gente vai discutindo aqui uma coisinha ou outra com quem for, botando dúvidas e conversando com a gente aqui pelo chat ou pelo Google Meet. Então, quando for 25 minutos, né, 17h20, a gente volta para fechar com vocês tudo que foi feito. Mas a gente tem esses 25 minutos para vocês trabalharem nas atividades. Oi, Leia, rapidinho, é uma dúvida rápida. Não, com relação pode ir perguntando, a gente continua aqui, pode ir perguntando. Tá, a questão é que se você fez a atribuição, né, desse trabalho em grupo, por exemplo, grupo 1, eu vou lá, escolho os caras e ponho atividade. E vou assim. Na hora do cara postar que fez, cada um deles tem que postar que fez, ou tem um responsável por postar? Como é que fica? Quando a gente colocou em grupo, a gente colocou para cada grupo mexer no documento disponível para aquele grupo. Então, para a gente, vai aparecer aquele documento editado. Tá. Né, mas então, não tem que postar Google, documento nenhum? Não, nenhum documento a mais. Não, é só mexer no próprio documento que já está lá disponível para aquele grupo. Larissa, você quer abrir de alguém que já mexeu no documento? Tô fazendo isso. Ó, Luiz Ernesto, eu tô aqui no meu Classroom, né, que eu tô como professora, e aí aqui em atividades eu tenho a lista de todas as atividades que eu já mandei para vocês, todos os materiais, enfim, tudo que eu já postei. Aí nesse aqui, por exemplo, eu tô vendo que o pessoal já mexeu. Então aqui tem o trabalho foi atribuído para 4 pessoas, eu posso clicar em ver atividade. Certo? Certo. Ou eu posso clicar no documento. Mas eu estou pensando do ponto de vista do aluno, ele só tem que clicar lá que ele fez. É isso. Isso aí, pelo que a Mirella falou, sim. Depois que o aluno terminou a atividade, ele marca no Classroom como concluída. E você pode, o que eu vejo como alternativa pessoal, para eu me certificar de que realmente todo mundo fez, eu gostaria que que todo mundo editasse o mesmo documento, para não acontecer isso de uma pessoa só editar. E aí, se uma pessoa só editar o documento, a única alternativa é o aluno marcar no Classroom que fez, que concluiu. Ele vai marcar que fez, embora não tenha feito. Pode ser que não tenha feito, pode ser que tenha feito. Entendi. Mas aqui, por exemplo, se você pedir para os alunos, eu preciso que todo mundo edite o documento. Você vem aqui em ver alterações, acho que você deve saber isso, né? Mas daí aqui dá para você ver o histórico completo de todas as pessoas que mexeram, o que elas adicionaram. Não sabia, não. Mas legal. Entendeu? Dá para ver cada pessoa que mexeu, tá aparecendo aqui no canto esquerdo, ó, o que a pessoa adicionou. Então, de verde aqui tá a Beatriz, de roxo tá a Mirella, de laranjinha tá a Nayara, de azul tá o Ricardo. Então, o que o Ricardo escreveu, o que tal pessoa escreveu. Isso é legal, né? Inicialmente eu tinha pensado assim, mas aí a Leia falou, mas e se só uma pessoa for lá e colocar, né? Então vai depender da instrução aí que você der para os seus alunos. De repente, você pode nem falar isso e falar para os alunos passar a atividade e depois visitar esse histórico. E daí você vê quem fez. Aí, se só uma pessoa tiver feito, o que você pode fazer? Comunicar com esse aluno. O que aconteceu? Só você fez o trabalho sozinho? Ou você foi o responsável por colocar no documento? Dá para fazer isso também. E aí o aluno pode mentir, né? Mas daí já tá fora completamente do... Não, aí não tem jeito, né? A Maria Silva tá chamando aqui, deixa eu ir lá, senão ela... Tá bom. Obrigado. Oi, deixa eu só pode falar. aproveitar. Eu sei que a Maria Silva tá te chamando já, mas é só
adicionando com uma pergunta que você me fez fora do horário de aula, que foi sobre colocar por exemplo, uma pergunta e daí os alunos comentarem em cima das respostas daquela pergunta. Eu criei lá uma pergunta de teste que os alunos podem ficar comentando uns nas respostas dos outros. Depois também explora lá. Eu botei disponível para todo mundo, na verdade, não só para você, né? Para todo mundo. Eu acabei de criar lá uma pergunta de teste. Então, quem quiser testar essa funcionalidade, responde lá. Legal. E aí a gente volta e comenta nela também. Isso no mural do Classroom. Não, o que eu fiz agora foi um tipo de pergunta chamada pergunta. Que Um tipo de atividade aqui, ó, vou te isso, mostrar. pronto, um tipo de atividade chamada pergunta. Ah, é porque eu tô vendo aqui no mural. É por isso que eu falei. Você vê no mural tudo que foi criado. Lea Sim. Veras postou nova pergunta. Aí eu posso responder e o outro E outro vai lá e responde a minha comenta. resposta. Isso, comenta a sua resposta, ou bota a sua própria resposta, e por aí vai. Legal. Não, bacana. Mas depois você olha isso. Então vamos lá muito fazer bom. atividade em grupo. Muito bom, deixa eu ir lá. Obrigado, Leia. A Maria Silva tá assim, não tô chamando ninguém. Não, porque a gente já vê o nome dela aqui, a gente já, né? Já corre, né? Tá bom. Olha, Maria Silvia. É a chefe, né? É a chefe. Tá bom, gente. O Ricardo perguntou: Jarbas está assistindo offline, né? Eu e Beatriz fizemos uma parte do documento já. Então, ontem não, quarta-feira, o Jarbas participou da maior parte da aula de forma síncrona. Não sei nem se o Ricardo tá me ouvindo. Se ele tá aqui, deixa eu ver. Tô sim. Mas hoje eu não. Acho que ele não apareceu por aqui. Então, não sei. E à medida que vocês forem terminando, gente, as atividades, avisem aí no chat, porque daí a gente já vai abrindo aqui e vai olhando o que as pessoas já colocaram. Tô lendo o que o pessoal falou aqui.
Como a gente não está falando agora por agora, eu vou desligar a gravação e depois eu retomo quando a gente voltar. Tá.